Oi, pessoal! O meu entrevistado de hoje é o Hugo Bettoni. Ele foi aprovado no concurso da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo para o cargo de procurador. Hugo, em primeiro lugar, obrigada por aceitar o nosso convite de dar essa entrevista aqui para o Estratégia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar podendo conversar com o pessoal e poder ajudar de alguma forma, né, dar algum tipo de dica, algum tipo de conselho que vai ajudar as outras pessoas também na preparação. Então, para a gente começar, eu queria que você também se apresentasse. O meu nome é Hugo, eu tenho 26 anos, sou formado em Direito, me formei em 2015. Em 2017, eu assumi o cargo de procurador municipal de Presidente Prudente. No final de 2017, eu fui para o cargo de analista do TRT, da segunda região. E em 2019, eu assumi o cargo de procurador do Estado de São Paulo. Estou completando agora mais ou menos um ano de carreira. Que legal, então você já está aí nessa caminhada de concurso há alguns anos, né? Como que surgiu essa Sim. vontade de estudar para concursos públicos? Foi durante a faculdade? Foi antes de iniciar a faculdade? Aí você já pensava em fazer direito por conta de concurso? Como que surgiu essa vontade? Sim, eu já pensava em concurso até mesmo antes da faculdade. Eu tenho pai que é funcionário público, então eu já cresci naquele ambiente com aquela ideia de estudar para concurso. E eu fiz direito já pensando em estudar para concurso. E durante a faculdade essa ideia foi se consolidando. Eu fiz vários estágios na área pública, estágio na Procuradoria da Fazenda, estágio com juiz na área civil, e eu fui gostando da área, eu fui prestando os primeiros concursos, eu vi que dava para tentar, eu vi que eu levava um pouco de jeito para estudar e fui pegando gosto e, felizmente, deu bastante certo, foi uma ótima opção. Mas aí, então, quando você realmente decidiu estudar para concursos de fato, você já tinha terminado a faculdade ou teve que conciliar os estudos para concurso com a faculdade em algum momento? Eu comecei a prestar concurso antes mesmo de terminar a faculdade, já a partir do quarto ano. Eu prestei os concursos de analista do TRT e do TRF, que tinha na época, o TRT segunda região e o TRF terceira região. Eu fiquei, já fui aprovado nesses primeiros concursos e fiquei habilitado, não muito bem classificado, né, não dentro das vagas, mas eu fiquei habilitado. No quinto ano eu já prestei um concurso de escrevente também, cheguei a ser aprovado, não assumi o cargo, achei melhor ficar só estudando, senti que ainda não era o momento. E durante o quinto ano de faculdade, eu já comecei a fazer um cursinho preparatório para concursos. Eu fazia faculdade de manhã e fazia o cursinho à noite, cursinho de carreiras jurídicas, esse mais geral, né? E aí isso já me deu uma base muito boa. Quando eu me formei, eu fiquei só estudando durante um ano, já prestei vários concursos, e aí depois que eu assumi o cargo de procurador municipal, que eu tive que fazer mais isso de conciliar trabalho com estudo, né, mas antes disso, a minha dedicação, tirando os estágios, né, da época da faculdade, a dedicação era integral no estudo para concurso. Mas então esse que você foi aprovado e que atua atualmente de procurador do Estado de São Paulo, você teve que conciliar então com o trabalho. Nesse momento você estudava para o concurso e estava trabalhando. Sim, E aí como sim. que você fazia para se organizar, né, em relação aos estudos? Você estudava todos os dias? Para esse concurso você realmente ficou focado só quando saiu o edital? Como é que foi? Desde o começo, desse curso de carreiras jurídicas que eu fiz no quinto ano, eu já tinha a cabeça de prestar concurso de procurador. Então, eu digo que eu já estava focado na área de procuradoria desde essa época, né? Então, eu tive uma fase que eu consegui estudar em período integral. Depois, quando eu comecei a trabalhar, felizmente eu já consegui trabalhar numa área que já era praticamente o que eu queria, né? Então, o trabalho já me ajudava bastante nos estudos. Mas mesmo assim eu procurava estudar todos os dias, eu procurava aproveitar os intervalos do trabalho para já ir estudando, né? Às vezes eu
acordava de manhã um pouco mais cedo, estudava 1, 2 horas, depois ia para o trabalho, mas eu estudava principalmente no período da noite, né? E eu conseguia manter uma média, assim, de umas 3 ou 4 horas de estudo, pelo menos, por dia, e estudava um pouquinho mais durante o fim de semana. E em relação à estratégia, em que momento que você descobriu e como descobriu? O Estratégia eu conheci durante os estudos, é um cursinho super bem conceituado, né? O pessoal que estuda para concurso sempre fala muito bem. Fiz mesmo o curso de Estratégia quando eu fui fazer a prova oral de procurador do Estado, que o Estratégia montou uma equipe muito boa de procuradores do Estado, eles pegaram praticamente só professores da carreira de procurador do Estado de São Paulo, e foi um fim de semana completo, com treinos de preparação para a prova oral. Então, a gente teve uma preparação muito boa, foi fundamental para a gente conseguir manter a calma na hora da prova oral, né, que é um momento sempre que exige muito do psicológico, né, do aluno. O estudante que chega para a prova oral, ele tem a consciência de que ele já tem uma boa bagagem, mas o problema é manter a calma, né, durante a prova oral. E eu acho que nesse ponto o curso ajudou muito. A prova foi muito parecida com o curso, né, porque eles conseguiram fazer aquela dinâmica de grupo, que a gente ia passando por cada professor ia fazendo os questionamentos, e isso ajudou bastante a gente na hora da prova. Essa já é uma das últimas provas, uma das últimas etapas do concurso, né? Porque tem primeiro a objetiva, tem a discursiva, e para essas etapas, como que foi a sua preparação, né? Você costumava fazer leitura de livros, assistir aulas online, como que era a sua preparação em relação às matérias? Durante o período que eu estudei para concurso, eu estudei de várias formas, né? Eu cheguei a fazer cursinho presencial, eu cheguei a fazer videoaula, mas na reta final, assim, eu acho que no começo o cursinho ele ajuda bastante para você conseguir construir uma base, né? Mas a partir do momento que você avança mais nos estudos, eu preferi estudar mais por livros. Então eu pegava os livros das principais matérias que caem em procuradoria, né? Principalmente administrativo, direito constitucional, processo civil, direito tributário, e procurava estudar mais por conta mesmo. Gostava bastante de estudar também por lei seca, por informativo de jurisprudência. Então, eu sempre fico meio perdido na hora de responder isso, como que eu estudava, porque eu estudei de tantas formas diferentes que é difícil dizer o que funcionou, o que não funcionou. Eu acho que tudo acaba contribuindo, né? O estudo para concurso, ele tem esse processo da gente de autoconhecimento, né? Porque uma coisa que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então, durante a preparação, a gente vai mudando, vai tentando ver o que encaixa melhor, o que a gente consegue memorizar melhor o conteúdo, né? E então o estudo meu foi sempre bem variado. Eu sempre procurava mudar, porque também você manter sempre uma forma de estudo começa a ficar muito monótono, né? E a tendência é você desanimar um pouco. Então você sempre está mudando, né? Uma época estudando por livro, outra época por videoaula. Isso ajuda a você manter a concentração durante um período mais longo. Mas você tinha alguma rotina, mesmo que seja por um certo tempo e depois ir alterando, no sentido de carga horária, de quantas matérias estudar por semana, por dia? Nesse sentido, você tinha alguma rotina estabelecida ou também variava muito? Sim. No geral, no começo, eu procurei estudar todas as matérias ao mesmo tempo, porque eu acho que é importante você construir uma base no começo, né? Se você já tenta estudar de uma forma muito aprofundada, a hora que você chega no final da matéria, você já não lembra mais do começo. Então, é interessante você estudar de uma forma bem resumida, que te permita ter uma visão bastante abrangente, para você aprender realmente o básico. Porque as provas, geralmente, elas têm perguntas fáceis e perguntas difíceis, né? O importante no começo é você não errar as perguntas fáceis, né? Se você domina o básico
e você não erra as perguntas fáceis, já está dando um grande passo. Depois que você vai tentando aprofundar um pouco mais, né? Por isso que procuradoria é uma carreira que já é bastante abrangente, que já utiliza praticamente todas as áreas do direito, né? Então, para mim foi importante criar uma base em relação a todas as matérias e depois poder aprofundar um pouco mais as matérias mais importantes. Então, primeiro eu estudei todas as matérias, e depois, na reta final da preparação, eu estudava 2 ou 3 matérias por vez. Às vezes eu chegava a estudar até só uma matéria por vez, para conseguir render melhor na reta final. E em relação também à prova discursiva, né? Como que foi a sua preparação em relação a essa etapa? A prova discursiva, eu vejo da seguinte forma: eu acho que é a prova que é mais importante você estar fazendo as provas anteriores, fazendo bastante simulado, porque a pessoa que passa para a prova discursiva, ela já tem uma boa carga de conhecimento, mas a grande dificuldade de uma prova escrita é você saber o que o examinador quer que você escreva, né? É muito comum você se ver a situação, ver o gabarito depois da prova, e você sabia a resposta, mas você não escreveu, porque você não imaginava que precisava escrever aquilo, né? Às vezes é uma pergunta muito específica e o examinador ele queria que você desse a base constitucional, queria que você citasse o artigo da Constituição. Você sabia aquilo, mas você achou que não era necessário. Então, esse domínio de saber o que o examinador quer que você escreva, uma coisa que você só consegue treinando muito, fazendo muita prova, muito simulado, muita prova anterior, para ter essa facilidade de como você deve escrever na hora da prova, né? O importante não é você escrever bonito, não é fazer uma tese mirabolante, o importante é o examinador achar o que ele queria ver naquela resposta, né? O examinador ele vai fazendo um checklist, vendo se o que está no gabarito está na sua resposta. Então, você tem que ter esse domínio. E aí foi quanto tempo total de preparação para esse concurso? Porque você vinha estudando já para procuradorias há um tempo, né? Sim. Eu posso dizer que eu comecei a estudar, a me preparar para a procuradoria no começo do 5º ano de faculdade, né? Então, eu me formei em 2015, estudei durante 2016, 2017, 2018, 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos, foi o tempo de preparação total. Mas aí focado para a Procuradoria do Estado de São Paulo, foi depois que saiu o edital ou antes? Eu não lembro se você chegou a me falar isso. Foi antes, porque na verdade esse concurso demorou bastante para sair, né? A expectativa era de que ele já saísse lá mais ou menos em 2015, 2016, então a gente já estava esperando. Demorou tanto que a gente já estava quase desistindo, né? Já estava pensando em estudar para outras carreiras, mas E nesse meio então tempo você chegou a fazer outros concursos, foi aprovado, chegou a exercer, né? sim, eu sempre procurei manter nessa área de procuradoria, né? Eu fiz vários concursos de procuradoria municipal. Logo no primeiro ano de formado, eu passei no concurso de procurador do Mato Grosso. Eu cheguei a passar em todas as fases, né? Eu fiquei habilitado e até tinha expectativa de ser nomeado, mas eu fiquei fora do número de vagas e até hoje eu não fui nomeado. Pode ser que chame ainda lá, né? Foi um concurso que eu já fiz faz muito tempo. Então, eu acabei me mantendo na área de procuradoria durante todo esse período, né? Eu cheguei a prestar também concurso do Ministério Público, da magistratura, né? Eu até ainda estou estudando um pouco para concurso, eu ainda tenho um pouco de vontade de ir para a área de magistratura estadual, mas eu já estou totalmente satisfeito com a carreira e eu acabo continuando estudando mais pelo ritmo, né, que eu já tinha de estudo. A gente já tem aquela base, mas já é um estudo muito mais leve, né, com muito mais tranquilidade, não tem mais aquela pressão de ter que passar logo no concurso.
Sim. E o que te atrai realmente, assim, nessa área de procuradorias, né, que foi sempre o seu maior foco? Você falou que seu pai trabalha, né, no serviço público, ele trabalha também em Sim. procuradoria? Como que foi essa vontade em relação às procuradorias? O meu pai, ele não trabalha na área de procuradoria, mas ele é formado em direito e ele é auditor fiscal. Então tem uma certa proximidade, né? Porque tem a parte do direito tributário que é comum entre as carreiras. Eu gostei de procuradoria porque eu tive uma experiência muito boa de estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional durante a faculdade, já fez eu me interessar pela carreira. E uma coisa que me atraiu bastante também foi o fato de que não havia exigência de experiência jurídica, porque as principais carreiras de direito exigem os 3 anos de formado, né, para você poder prestar. No fim, eu acabei assumindo o cargo de procurador depois de 3 anos de formado já, né? Mas eu comecei a estudar logo depois da faculdade, era o cargo mais alto que eu poderia prestar, sem ter esses 3 anos de prática jurídica, né? E eu já queria estar num cargo que eu pudesse já estar exercendo a profissão mesmo na área do direito. Legal. E como que você lidou com a parte social, familiar, durante essa época de estudos? Você conseguia também conciliar a vida social, sair com os amigos? Não sei se você namora, se mora com seus pais, mas como que ficou essa parte? Realmente, para você estudar para concurso, você tem que se concentrar um pouco mais, né? Então, eu sempre fui estudioso no geral, mesmo antes de estudar para concurso. Então, para mim, não teve grandes mudanças na rotina. Durante a faculdade, eu morava sozinho, né? Morava em São Paulo. No período logo depois que eu me formei, eu voltei a morar com os meus pais, mas depois, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei a morar sozinho. E comparando as duas situações, né? Morar com os pais ou morar sozinho, eu acho que todo mundo já tem aquela noção que tem vantagens e desvantagens, né? De uma outra forma de estudar, né? Quando você está com os pais, eles acabam resolvendo muitas coisas para você e te permitem que você concentre só nos estudos, né? Enquanto que se você está morando sozinho, tem uma série de responsabilidades que você acaba tendo que se preocupar, mas ao mesmo tempo você tem mais silêncio dentro de casa, né? Você tem menos distração. Então, não tem como dizer o que é melhor ou não, né? É uma questão de personalidade de cada um, né? Porque tem gente que acaba sentindo mais, morar sozinho acaba ficando um pouco mais depressivo, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Porque a tendência é o concurseiro acabar se empolgando e querer ficar só estudando, e ninguém aguenta ficar só estudando 24 horas por dia, né? A pessoa tem que ter algum tipo de distração. Eu teve períodos que eu namorei durante a preparação para concurso. Durante a maior parte do tempo eu fiquei solteiro, e eu posso dizer no meu caso que geralmente o namoro acabava atrapalhando, né? Mas isso é muito pessoal, né? Então, eu lembro que teve mais de um relacionamento que eu terminei durante a preparação para concurso. E claro que cada relacionamento tem a sua história, né? Mas todos eles eu terminei de alguma forma. Eu ficava com aquela ideia de que estava me atrapalhando a estudar. E para eu me concentrar, eu precisava ficar mais na minha, né? Então, mas não estou dizendo que a pessoa tem que terminar o relacionamento para estudar para concurso, né? É uma coisa que depende muito da personalidade de cada um. Mas aí, em relação à sua família, seus pais, você sempre teve o apoio deles, até pelo seu pai ser da carreira pública, isso também, de certa forma, Sim. foi um fator que ajudou a se manter motivado, a se manter focado. Alguma vez você chegou a pensar em desistir de estudar para concursos, ou não, isso nunca passou pela sua cabeça? Os meus pais, eles sempre me apoiaram a estudar para concurso, isso sem dúvida ajudou muito, né? Eles sempre respeitaram meu período de estudo, né? Não ficavam me questionando, por que você está tanto tempo fechado aí no quarto? Eles sabiam que eu estava estudando, né? Eles sabiam que era por um bom motivo, né?
Mas mesmo assim, o concurso é uma fase que exige muito do nosso psicológico, né? Principalmente depois que a gente se forma, porque enquanto está na faculdade a gente ainda fica com aquela sensação de que você é um estudante, né? Mas a partir do momento que você se forma e você decide estudar para concurso e você não está trabalhando, para as pessoas em geral você é desempregado, né? Você começa a sentir aquela pressão conforme o tempo vai passando. E mesmo para quem está trabalhando, né, fica também aquela sensação que o tempo vai passando e a faculdade vai ficando para trás e parece que você já não consegue mais manter o mesmo ritmo de estudo e isso acaba prejudicando, né? Eu acho que isso é um erro. A gente tem a tendência de, enquanto está acontecendo, né, a gente acha que tem que ser tudo muito rápido, que está tudo demorando, mas depois que a gente olha para trás, a gente vê que não precisava ser tão rápido assim, não tem problema demorar um pouco mais, não tem problema passar alguns anos, depois você corre atrás dos outros objetivos que você tem na vida, né? Vale a pena você se dedicar durante alguns anos por conta de um objetivo importante, né? E depois você se preocupa com as outras coisas. E você já está, então, há 1 ano atuando como procurador do Estado de São Paulo. Eu queria que você até contasse um pouquinho como que tem sido essa experiência, né? Qual é a sensação de ser aprovado e depois de tomar posse do cargo, de estar exercendo aí a profissão? Conta um pouquinho sobre isso. Eu estou gostando bastante da carreira, eu estou me sentindo bem realizado profissionalmente. O pessoal aqui da regional, na verdade, agora eu voltei a morar com os meus pais, né? Porque eu consegui uma vaga em Presidente Prudente. E o pessoal da regional aqui me recebeu muito bem, fui o único procurador novo que veio para cá. O dia a dia está sendo bem, a gente está aprendendo aos poucos, né, a exercer a profissão, a gente só aprende a exercer realmente com a prática. Claro que agora com a pandemia a experiência acaba sendo bem diferente, né, a gente está fazendo trabalho por meio do home office, mas na procuradoria, no geral, não tem muito atendimento, é mais você e o seu computador mesmo, então acaba não mudando muito a rotina, mas o volume de trabalho assusta um pouco no começo, a quantidade de processos que a gente tem sob a nossa responsabilidade é grande, mas ao mesmo tempo é prazerosa a sensação de você estar exercendo uma função importante, de você ter bastante atribuição, então eu estou gostando bastante da carreira. E voltando um pouquinho ainda na parte, né, antes de ser aprovado, quando você fez a prova, você imaginava que tinha ido bem, né? São várias etapas, então a cada etapa eu acho que cada aprovação é uma sensação diferente, uma nova surpresa. Como que foi, né, em relação ao dia da prova e depois de saber que foi realmente aprovado e que realmente estava dentro das vagas? Eu até comentei na entrevista escrita que a gente fez, né, que o momento que eu mais pensei em desistir do estudo para concurso foi na primeira fase justamente do concurso que eu estou exercendo agora, que é de procurador do Estado. A primeira fase, a prova-teste do concurso foi bem difícil, a sensação é de que quando eu saí da prova, foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Só que depois que saiu o resultado, a gente viu que realmente a prova foi muito difícil para todo mundo, né? Foi uma nota de corte que não é muito comum nesses concursos mais difíceis. Foi, se eu não me engano, foi 63 o número de questões que teria que ser, que a gente precisava acertar em 90, né? Então, 70%. E eu passei exatamente na nota de corte. Então, a hora que saiu o resultado, que eu vi que eu tinha sido aprovado nessa primeira fase, eu comecei a estudar ainda mais, né? Depois desse susto, né? Eu vi que eu precisava me concentrar um pouco mais nos estudos. E, felizmente, nas outras fases eu consegui subir bastante na classificação. Eu passei da prova escrita, eu melhorei um pouco a minha classificação, mas eu ainda estava fora do número de vagas, né? Eu estava mais ou menos em 150, tinha uns 100 vagas, né, no concurso. E depois na prova oral, que contei com a ajuda do Estratégia, né, eu consegui passar de 150 para 57 na classificação final, isso que me garantiu ser nomeado, né? Cada fase teve a sua história, né, bem diferente.
eu lembro que na prova oral acabou sendo a fase mais tranquila, porque até pela forma como eu costumava estudar, eu até esqueci de comentar quando a gente estava falando sobre formas de estudo, né, que eu gosto de estudar formulando perguntas para mim mesmo, né, então seja estudando por videoaula ou por livro, eu vou fazendo o meu resumo criando perguntas e respostas. Então, eu ficava, conforme eu ia estudando em casa mesmo, eu ficava fazendo perguntas e respondendo em voz alta, né? Então, mesmo eu sendo, no geral, uma pessoa tímida, introvertida, por ter essa prática dos estudos de ficar tentando responder perguntas, né, o tempo todo, a prova oral acaba sendo muito parecida com a forma como eu estudo todos os dias, né? E na hora da prova eu fiquei bem tranquilo, bem confiante, consegui responder a maioria das perguntas e na prova oral tem aquilo também que às vezes o professor ele não está muito preocupado com a sua resposta, né? Ele quer ver se você consegue ficar calmo, mesmo sem conseguir responder a pergunta, né? E eu consegui fazer isso bem em alguns momentos, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem algumas perguntas que a gente não sabe responder, mas eu consegui bem na prova oral e no dia que saiu o resultado, eu fui assistir presencialmente a divulgação do resultado e foi um momento, assim, realmente de muita satisfação, que eu vou lembrar para o resto da vida. E para a gente finalizar, se você tivesse que agora analisar essa trajetória, né, desses anos de estudos para concurso, o que você identifica como maior acerto e como maior erro, se é que teve um maior erro, mas o que você identifica? Sim, como erro na preparação, o que eu acho que foi no fim acabou não prejudicando, né, acabou dando certo no final, mas eu acho que todo estudante de concurso tem alguns momentos que se sente mais vulnerável psicologicamente, né, por conta da pressão de estudo para concurso. E a tendência nossa é acabar criando problemas que não existem, né? Estudar para concurso já é difícil e a gente tende a achar que o lugar que a gente está estudando não é bom, que as pessoas estão atrapalhando, que a gente fica procurando defeito e acaba se desconcentrando dos estudos, né? Acho que independentemente da situação, do ambiente que você está, sempre tem a possibilidade de você conseguir se concentrar, desligar dos problemas e se preparar para o concurso, né? E como acerto, eu acho que o fato de eu decidir estudar para concurso logo durante a faculdade me ajudou, porque muita coisa que eu estudei durante a faculdade eu aproveitei, né, no estudo para concurso. O fato de eu ter estudado de uma forma bem variada, né, tentar aproveitar um pouco de várias formas de estudo, né, de tanto videoaulas como materiais escritos, livros de doutrina, lei seca, jurisprudência. Eu vejo o estudo para concurso como um processo de autoconhecimento, né? Você tem que ir testando várias formas de estudo e vendo o que funciona com você, mesmo você achando que não está rendendo os estudos, aquilo está rendendo de alguma forma, você vai aprendendo aos poucos, né? As coisas vão entrando na sua memória, mesmo que pareça no começo que não está funcionando, uma hora o resultado começa a aparecer. Então, eu acho que o acerto foi esse, de conseguir continuar estudando, mesmo às vezes na dúvida se eu estava estudando da forma certa ou não, né? Não ficar muito se penitenciando em relação a isso, né? De achar que você tinha que estar estudando de uma forma perfeita, né? Não, sempre todo método de estudo, todo material tem os seus benefícios e tem também as suas desvantagens, então não existe nenhum material de estudo totalmente completo. Você tem que conseguir manter a sua concentração apesar de todas as dificuldades aí do estudo para concurso.
Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os concurseiros, né, que estão buscando uma aprovação. O que você poderia deixar de recado para essas pessoas? Eu diria para elas para se manterem motivadas, né, apesar de todas as dificuldades, né, de agora uma tendência de ter uma quantidade menor de vagas de concurso, né, por conta dos problemas econômicos que o país está passando, mas essas situações de crise econômica sempre são superadas e a tendência de quando acaba a crise é de ter muitas oportunidades, né? E justamente as pessoas que se prepararam durante esse período é que vão conseguir aproveitar essas oportunidades. Então, não ficar se cobrando muito por resultados num período que a gente está aqui, as oportunidades são menores, agora são muito poucas vagas, então realmente é mais difícil a aprovação, mas tem que se manter concentrado, tem que se manter motivado, não adianta ficar esperando motivação externa, a motivação tem que vir de dentro, né? Tem que ter aquela vontade de estudar para concurso, não ficar vendo o estudo para concurso como uma coisa muito chata, porque se você fica colocando na cabeça que estudar para concurso é só decoreba e que é só informação inútil, que aquilo não vai servir para nada, é só para passar na prova, a tendência é você desanimar. Então, tem que tentar manter aquela ideia de que você está aprendendo, que você está buscando conhecimento, e que um dia você vai ter a oportunidade de exercer uma função pública relevante. Tentar ter uma visão mais otimista no geral, que uma hora as coisas dão certo. É isso aí, Hugo. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, compartilhar a sua história, né, com outros concurseiros, que com certeza vai ajudar aí a motivar e inspirar mais pessoas. Então, muito obrigada. Certo. Obrigado a você, Cláudio. Pessoal, eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!